Olá, Cleiton Rodrigues retornando com mais uma aula no nosso curso aqui de Java, em Linux e Windows. Eu havia falado na aula anterior que iríamos já passar para o JMenu, mas tem um detalhe importante que a gente está colocando sobre o JTestArea, que é o seguinte: nós criamos lá o elemento JTestArea, mas só que ele também não estava com a barra de rolagem, né? E aí eu resolvi fazer aqui um exemplo 2, onde ele tem a barra de rolagem e ele também tem a quebra de linha automática. Ou seja, quando a gente digitar o texto aqui, ó, chegar ali no ponto limite, ele já faz a quebra de linha automática, né? E para me agilizar aqui, deixa eu só copiar esse conteúdo e já jogar ele, tá vendo lá? E a barra, o scroll, né? J scroll pin aqui do lado, que é a barra de rolagem, ela já automaticamente também, depois que passa do limite da altura lá do JTestArea, já começa a funcionar. Então eu vou mostrar como fazer essas alterações dentro do JTestArea. Aqui está o aplicativo rodando, o restante não foi alterado, né? Tá normal aí, ó, mudando cor de texto, azul. Só essa questão da quebra de linha automática, porque senão, se não colocasse a quebra de linha aqui no caso, o texto ele ia continuar jogando para lá e uma barrinha aqui embaixo também apareceria. Só que fica muito feio, né? Aquela barra de rolagem na vertical. Eu gosto mais dessa que da horizontal. Então nós vamos fazer a aplicação do zero. Vou aqui no terminal. A gente vai copiar o conteúdo do arquivo anterior, que é o JTestArea exemplos, né? Foi o que nós fizemos na aula passada, e vamos direcionar para JTestArea exemplo 2.java. E aí proceder com aquela edição básica, né, do nosso arquivo aqui. Eu abri ele aqui no Vim. Aí vamos fazer aqui o macetezinho de troca de nome, para trocar em todos os, quando tiver o JTestArea exemplo, vai ser trocado por JTestArea exemplo 2, né? Barra G, tá aí feita aí as substituições. Então vamos voltar lá no topo, só Ctrl B aqui. Belezinha. Então o que vai acontecer? A função desse programa vai ser criar, né, uma janela gráfica que contém rótulo, área de texto, só que aqui a gente vai colocar assim, área de texto estilizada, que é o que nós vamos alterar aqui, né, estilizada. E botões que exercem ações, tranquilo. Data hoje é dia 4, vou mudar aqui também. E aí nós vamos ter que, aqui eu até havia falado sobre o JPanel, aqui já vai ser um exemplo que nós vamos utilizar um JPanel, né, que tem essa diferença aqui também. Então eu vou colocar aqui, ó, depois da declaração de, deixa eu só incluir ele aqui. Então nós vamos usar também JPanel e JLabel, JScroll Pane, que é para colocar aquelas barras de rolagem que tem, né, que é o scroll. Então a gente entra aqui já depois do texto, aqui já declaro o panel, o JPanel, chamar ele de painel, e o JScroll Pane. E aí vou chamar ele de barra rolagem. Tranquilo, aqui nós vamos por enquanto já fazendo salvamento aqui. E aí é o seguinte, aqui na parte, já vou lá embaixo na parte de configuração da janela, vou fazer uma alteração aqui, ó. O tamanho ele está 500 por 350, né? Eu já vou aumentar isso aqui um pouco, vai ficar 400. Vai ficar 500 por 400. Uma das alterações é essa. E voltando ali para cima, deixa eu só sair da inserção aqui. Voltando ali, nós vamos agora, aqui eu vou colocar assim também, ó, exemplo com JTestArea estilizado. E aqui agora nós vamos fazer o seguinte também. Aqui na parte dos elementos, então depois do texto aí, eu vou declarar, eu vou até alterar isso aqui também, que está 2030, eu vou ter que fazer uma mudança para fazer um encaixe, que depois que a gente entra com barras de rolagem, igual primeiro eu vou mostrar também os dois, né, que tem na vertical e na horizontal, pode ocorrer um problema de
posicionamento desses elementos. Então eu já vou fazer a alteração aqui, eu vou tirar ali do primeiro parâmetro e vou aumentar nesse aqui, então vai ficar 15 por 35. E aqui embaixo eu já vou incluir, colocar aqui, ó, instanciando e adicionando jtextArea, porque ao jscrewPane. Então ele vai ser adicionado e já vai ser incluso lá. O nome do jscrewPane é barra rolagem, né? Você já tem essa diferença aí, ó. Barra rolagem é igual a new jscrewPane e ele já vai receber o textArea aqui dentro. Então já vai estar incluso aqui. Inclusive até aquela parte lá de setBounds lá do textArea já vai ser removido e alterado para o painel, que inclusive o barra rolagem vai para o painel, que é o jpane. Então depois de fazer a inclusão aqui do barra rolagem, a gente vai incluir o painel na instância aqui, né? Então vai ser o new jpane. Por enquanto eu vou só instanciar ele aqui, deixar tranquilo. Aí aqui embaixo eu já vou fazer eu vou definir os detalhes depois dessa parte aqui. Deixa eu colocar assim, vou colocar um comentário, né? Que eu já tenho que definir aquela questão de posicionamento do screwPane. Então definindo comportamento da barra de rolagem. Que é, no caso aqui eu vou colocar vertical e horizontal. Por enquanto eu não vou colocar a quebra de linha, então vai entrar os dois, vai ser preciso. É uma das formas que pode ser utilizada. Então, para a gente definir os métodos é esse aqui, ó. A gente pega o nome lá que foi declarado do jscrewPane, que é barra rolagem, ponto. Aí o método, primeiro eu vou definir o vertical, set vertical, que é inclusive o que vai permanecer depois no final. O outro eu vou comentar ele. Mas vamos lá, set vertical screw bar policy com y assim no final, e aqui dentro a gente entra com parâmetro jscrewPane ponto, e com letras maiúsculas, vertical. Eu vou declarar esse aqui, ó, tem screw bar underline always, ou seja, declarando ele como vertical screw bar underline always, ele vai sempre estar aparecendo. Eu posso estar colocando outros elementos. Eu posso colocar assim, ó, vertical scroll bar underline, né, as underline needed, ou seja, apareça quando precisar. E ele não, no início ele não aparece. De acordo com a pessoa vai digitando o texto. Se for, por exemplo, se for definido o vertical e o horizontal, não tiver quebra de linha, quando o texto passar do limite do textArea que está mostrando, aí o screwPane aparece. Isso a gente vê muito em sites também, né? Em aplicações web aparece muito isso aí. Só que eu vou definir ele como always, que eu já quero mostrar ele direto. Então fica, aí eu vou copiar aqui, fazer uma cópia, né? Colar, porque agora nós vamos colocar o horizontal. Aí é só, praticamente igual, muda aqui, ó, horizontal, né? A gente coloca assim, ó, horizontal, scroll bar policy, jscrewPane, e aqui é a mesma coisa, não muda não. Só muda só o nomezinho aqui, então eu vou colocar horizontal aqui também. Horizontal, scroll bar always. Agora aqui na parte de posicionamento, deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Set vertical scroll bar policy, jscrewPane vertical, estamos só checando aqui. Beleza, então tá. Aí essa parte aqui do texto nós já vamos substituir ela. O texto ele já não vai ter mais setBounds não, porque ele está anexado lá junto com barra rolagem. Então eu vou fazer, vou adicionar primeiro tem que fazer um detalhe aqui. Antes de fazer esse posicionamento, que o barra rolagem também não vai entrar. Deixa eu só colocar aqui um comentário. Colocar aqui, ó, adicionando. Poderia ter feito isso lá em cima, só que para ficar separadinho, mais didático, né? Vou fazer separado, adicionando barra rolagem a painel, né, que não é o jpane. Então a gente coloca aqui, ó, painel
ponto .add, aquele método ADD igual o do Tera lá, e a gente coloca aqui dentro o barra rolagem. Então já está adicionado a painel. Então o único elemento que eu vou precisar de colocar set bounds aqui é o painel. Aí eu tiro o texto, ele não está mais fazendo parte aqui porque ele está anexado ao barra rolagem, o barra rolagem ao painel. Então eu coloco o painel aqui dentro, só que o set bounds ele vai mudar. Eu vou tirar aqui, vai ser 30, vai ficar, já testei lá, né, para ficar legal. Aí essa parte aqui eu vou colocar 430 e aqui vou aumentar um pouquinho para 270. Agora o restante continua tudo igual. O tipo eu não vou mexer, né, porque não precisa. E aí deixa eu, aqui agora o último detalhe para a gente corrigir, a gente fazer a alteração é aqui embaixo no adicionamento da tela. Então a gente tira o texto e coloca painel, porque o texto está anexado à barra rolagem, que é o JScrollPane, e ele está anexado a painel. Então os elementos estão agregados um ao outro. Aqui agora eu vou fazer só, vou dar adeus àquela programinha que existe lá. Eu até voltando aqui, vou mostrar para vocês. Ó. Isso aqui é o que já está compilado e pronto, né? O resultado que nós vamos ter no final. Vou fechar ele aqui, voltar aqui que nós vamos compilar ele aqui agora. Deixa eu já jogar aqui, pegar o que já está digitado e fazer o javac, né? Javac -d para class. Então nós vamos compilar ele aqui novamente agora. Teve um errinho, deixa eu só ver aqui. Public class JTestArea exemplo. Ah, tá. Errei o nome da... Na hora que eu digitei lá eu errei. Deixa eu só corrigir isso aqui. Tá exemplo, não é exemplo. Vamos fazer a correção. Então lá onde tiver JTest, e agora eu tenho que digitar do jeito que tá ali, ó, JTestArea exemplo, que é o que tá aí, né? Exemplo 2. Nós vamos colocar JTestArea. Se você digitou certinho, você não tem que corrigir. Eu que errei aqui. Exemplo 2 -G. Então foi feito aí 5 substituições novamente. Agora eu creio que vai dar certo. Vamos lá. Javac JTestArea exemplo 2 Java class tal. Então tá aí. Ainda acabou tendo outro erro. JScroll realmente. Aqui na declaração, de vez em quando eu faço isso aqui, ó. Eu troco, em vez de colocar 2 L's, eu coloco 2 O's. O restante, deixa eu ver se lá naquela parte lá tá certinho. Scroll pane, certinho. Só ali mesmo que tava new scroll pane, certo. Agora vai. E agora foi, tranquilo. Então, nós vamos rodar o aplicativo aqui de novo, já vai ter uma diferença lá, tá vendo? Tá aparecendo tanto um quanto o outro. Aí os elementos também eu tinha que ter feito a alteração dos botões, esqueci. Você viu que eles apareceram aqui, ó. Então tem que alterar os botões também. Eu vou rodar de novo o aplicativo. Não está mostrando nenhum botão. Quando eu posiciono, mostra. Isso aqui é por causa do... Tá dando um conflito entre o redimensionamento que eu fiz, né? Para o TestArea com o posicionamento dos botões. Então tem que descer os botões aqui também um pouco para baixo. Aqui no set eles estão em 300. Deixa eu ver onde que eu tenho que colocar eles aqui. Colocar em 330. Que aí já não vai mais ocorrer esse problema. Às vezes algumas mudancinhas que a gente faz para fazer um encaixe, né, acaba atrapalhando o outro. Essa parte gráfica complica mais é isso. Só que infelizmente não tem jeito de a gente não fugir do gráfico, né, porque até a parte de experiência do usuário com o aplicativo gráfico, ela já prova que ele prefere. Quando tem muito texto, assim, softwares, né, que são desenvolvidos mais em texto, as pessoas não costumam gostar muito não. Aí agora já ficou legal, apareceu normal. Então, ou seja, quando eu digitar aqui, ó, e passar lá do limite, o scroll pane de baixo já pegou, né? E aqui eu vou copiar aqui o elemento, vou jogar aqui para baixo, jogar aqui, vou colar ele, ó. Agora tem que ir jogando. Ruim isso, quando tem quebra de linha automática, ó, você tem que, deixa eu copiar aqui de novo. Jogar aqui, vamos aqui, aí já deu, tá vendo? Então ficou tanto o scroll aqui para baixo quanto o lateral aí, tá vendo? Se for essa a intenção de você desenvolver um software que ele vai embora para cá, tranquilo, já está prontinho já, né? Se for essa a intenção. Agora, se você quiser fazer da forma como eu mostrei, somente com esse scroll, com essa barra de rolagem aqui lateral funcionando, a quebra de linha automática acontecendo, eu creio que para um usuário é muito mais prático você já ir digitando
e o próprio software já ir jogando o texto, né, fazendo a quebra de linha automática. Mas se for a intenção que não seja assim, beleza. Agora, para a gente finalizar e colocar no padrão do jeito que estava ali, que eu mostrei inicialmente, a gente tem que fazer essa alteração aqui, ó. É uma quebra de linha automática, né? Então a gente tem que vir aqui no... Deixa eu até colocar antes aqui. Deixa eu ver se está personalizando, tal. Fazer essa quebra de linha logo depois da parte da declaração aqui, ó. Eu vou fazer uma... no texto, né? Parte de texto. Eu vou colocar ele, já vou colocar uma quebra de linha automática. Deixa eu tirar esse i ali, que não sei o que foi aquilo. Vem cá. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, aqui, aplicando, vou colocar de jeito, aplicando quebra de linha automática. E essa quebra de linha ela é aplicada ao elemento, né, o elemento JTextArea. Ele que recebe essa quebra de linha. O restante não precisa de fazer nenhuma alteração. Então a gente coloca texto, que é o textArea, e aí eu vou aplicar o método aqui, ó. O primeiro método é o setLine wrap. Deixa eu dar uma pausinha aqui rápido, que o telefone tocando. Dando continuidade aqui é o seguinte, o primeiro que a gente vai aplicar para fazer essa quebra de linha é o setLine wrap, e aqui dentro ele vai receber o parâmetro de true. E o outro é o texto, né? Ponto .set, aí vai ser o line, só que esse line aqui já é diferente. Aliás, não é o line, não, é o wrap style word. Porque esse aqui é para mostrar que a quebra de linha é para ser feita entre palavras, né? Porque senão ele vai ter outro comportamento. Então a gente coloca aqui, ó. Isso aqui é para quebra de linha, e aqui é para identificar que quebra de linha ocorrerá entre palavras, entendeu? Se a palavra não couber, ela já é jogada, lançada para a linha de baixo. Então tá lá, texto setLine wrap true, quebra de linha, texto set wrap style word, né? Tá, word, mostrando que é entre palavras. Então beleza, vamos só fechar aqui e recompilar o programa para a gente já ver lá o resultado final. Esse aqui esse padrão que eu estou fazendo aqui para esse exemplo 2 já é o ideal de você aplicar em um software mesmo assim de uso, né? Já para o usuário. Seria, aí você pode ver que outro detalhe, peraí, deixa eu só voltar ali. Primeiro vou mostrar aqui, mas não, você vê, ó, a quebra de linha ela vai estar ocorrendo automático, ó. O texto bateu lá, ele já vai. Então não fica muito, não vai ter sentido ter essa barra de rolagem aqui, que ela nunca vai acontecer de ser usada. Só se você quiser deixar, mas eu não concordo não. Aqui, ó. Deixa eu só colar esse outro aqui, ó. Essa aqui sim, essa aqui já está tendo a quebra de linha, ela vai acontecer e é o ideal. Então o que eu costumo fazer? Quando a gente coloca quebra de linha automática, a barra de rolagem aqui na lateral já está funcionando. Então o ideal seria remover, nesse caso aqui, a gente remove aquela declaração que foi colocada para o método set horizontal scroll bar. Então vai ficar só o vertical. Então a gente vem aqui, ó, comenta ele. Esse aqui não vai precisar mais dele lá não. Com a quebra de linha, né, já vai ficar o uso obsoleto, não vai ter nem uso. Ele nunca vai ser utilizado com essa quebra de linha aqui, porque sempre quando o texto tentar passar aquele limite lá do textArea, ele já não vai, a quebra de linha não vai permitir que ele passe. Então aí aquele scroll lá fica sem uso. Então o ideal seria deixar assim, ó. Aí, ó, quebra de linha ocorre, tranquilo, né? E aí a gente acaba utilizando o outro, né, que é esse aqui, ó. Esse da vertical, né? Então horizontal sai e fica só o vertical, funcionando bonitinho. Aí aqui os botões eu não tinha mexido, já estão com o funcionamento deles. Então essa aula de hoje ela é pequena mesmo. Eu já vou finalizo agora aqui essa parte de textArea, né, com essa alteração legal que a gente fez aqui. Ficou um software muito melhor de trabalhar. Simples, né? A partir desse exemplo aqui, ó, poderia ser confeccionado, né, com algumas alterações, um exemplo de e-mail, né? Um software que poderia estar enviando e-mails, e você entraria com os textos aí e removeria. Então vou finalizando essa aula por aqui e até a próxima aula.